Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo neste curso de processos de simulação de manufatura. Na aula passada, a gente começou a dar nossos primeiros passos na filosofia moderna de desenvolvimento de produto com foco nos processos de fabricação. Também dimos uma passada na filosofia antiga, como a denominada filosofia de cascata ou também como over the wall, onde os processos de manufatura eram levados em consideração num momento tardio no desenvolvimento do produto. A gente também apresentou a pirâmide de projeto e de manufatura, onde nós pudimos ver que entre um 60% e um 80% do nosso produto, ou seja, dos custos do nosso produto, vem dado na fase de projeto do produto e da seleção do material. A partir daí, a gente podia perceber que o topo da pirâmide ia depender exclusivamente destes dois aspectos, tanto do projeto do produto como da seleção do material. E nós começamos a entender a nova filosofia de desenvolvimento do produto com foco nos processos. Começamos a enxergar a filosofia Design for X, ou seja, desenhar com foco em um objetivo. E esse objetivo poderia ser de diferentes índoles, como por exemplo, desenhar com foco na estética, desenhar com foco na manutenção, desenhar com foco na montagem, desenhar com foco na manufatura e por aí vai. E nós começamos a dar nossos primeiros passos na filosofia de FMA, que seria desenhar com foco na manufatura e na montagem. A gente viu diversos exemplos para poder interpretar esta filosofia e hoje vamos começar a aplicá-la. Vamos utilizar o método de Boudroyd-Dehor, onde nós contamos com basicamente dois ciclos nesse desenvolvimento. Este método basicamente é um procedimento sistemático para a optimização de processos de fabricação e de montagem, onde num primeiro momento a gente vai levar em consideração a concepção do nosso produto, sim? Ou seja, a gente vai começar a criar um projeto, mas de um ponto de vista de montagem, ou seja, a gente, além de criar os sistemas, subsistemas e componentes, como a gente vai ver na fase do projeto conceitual, paralelamente, utilizando a engenharia simultânea, nós vamos começar a projetar para a montagem. Neste primeiro momento, a partir de que surgem os primeiros conceitos do projeto, é interessante começar a gerar sugestões para poder simplificar a estrutura do produto, ainda que aumentando o custo de fabricação, mas sempre com foco na funcionalidade daquele produto, sempre tendo em vista aquela funcionalidade. Uma vez que a gente escolheu um caminho para ser percorrido, aí começamos a etapa da seleção dos materiais, porém também a gente começa a etapa da seleção dos processos. E aqui onde vem a estimativa de custos desses processos e também da aquisição daqueles materiais, sim? Nós começamos a ter uma primeira aproximação de quanto nós vamos ter que desenvolver para nosso produto. Desde esse ponto de vista, a gente já começa a considerar mais sugestões em torno daqueles processos e daqueles materiais, sempre de um ponto de vista mais econômico, e começamos a criar o nosso primeiro ciclo de desenvolvimento. Neste ponto, devemos, num primeiro momento, levar em consideração as opiniões dos especialistas, tanto em fabricação como em projeto, e incluso também ter uma interação muito forte com os clientes, porque no final vai ser aquele cliente que vai absorver os custos daquele produto com os processos associados. Uma vez finalizada essa primeira etapa, já com os materiais, os processos e as primeiras estimativas de custos bem elaboradas, a gente parte para a melhor escolha
da concepção de projeto. A gente pode ter nas mãos diferentes tipos de soluções e a partir daí a gente vai escolher a melhor delas. É aí onde entra o projeto com foco na manufatura. Agora é para valer o detalhamento de quanto que aqueles processos de fabricação realmente vão custar, sim? Nesse ponto, a gente vai começar a fazer o detalhamento do projeto para um custo mínimo de manufatura, onde a gente também pode chegar a conclusões de inviabilidade do produto. Pode ser que toda aquela primeira estimativa de custos que a gente fez, por alguma razão ou outra, tenha que ser descartada. Se for esse o caso, a gente começa o ciclo de desenvolvimento novamente. Mas, se a nossa solução for satisfatória para todas as partes envolvidas, a gente parte para o protótipo final, sim? E, passando essa fase, nós partimos para a preparação da produção. Notem que este desenvolvimento envolve tanto as fases de projeto conceitual detalhado e incluso até pode envolver etapas de preparação da produção. Então, o método, como quase todos os métodos ágeis que a gente está apresentando, são métodos iterativos, são métodos que são flexíveis, são métodos que a gente vai adaptar, adequar para a nossa realidade. Sim? O que a gente está discutindo aqui é uma filosofia e a gente está dando uma sistematização a essa filosofia para poder nos auxiliar no desenvolvimento do nosso produto com foco nos processos. Vamos entrar um pouquinho mais profundo na parte do primeiro ciclo de desenvolvimento, onde a gente leva em consideração análises de projeto-montagem, a qual é realizada num primeiro momento, levando àquela simplificação do produto. É aqui onde a gente começa a entender as primeiras sugestões para simplificar aquela estrutura do produto. E começamos a obter as primeiras estimativas de custos iniciais para as peças, tanto para projetos originais como para novos projetos. É neste ponto onde a gente começa a considerar os melhores materiais e os melhores processos para poder tentar unificar como um todo o desenvolvimento daquele produto. Ou seja, se a gente vai começar a fabricar uma estrutura, poderia ser feita totalmente de plástico ou poderíamos fazer ela totalmente de alumínio. Basicamente, o que nós começamos a fazer neste ciclo é uma consolidação do produto como um todo. E a partir daí começar a consolidar os processos que vão ser utilizados, com sua primeira estimativa de custos associada. Nesta fase de projeto focado na montagem, as maiores melhorias tendem a surgir da simplificação do produto. Assim, a gente pode reduzir o número de peças separadas. Agora, a orientação desta metodologia nos leva a fornecer 3 critérios que vamos ter que levar em consideração para cada peça para poder determinar se ela realmente é necessária ou não naquele projeto. A gente vai se fazer as seguintes perguntas sobre cada componente. O componente possui movimento em relação ao conjunto? O material do componente deve ser diferente daquele conjunto? O componente deve ser separado para permitir montagem ou desmontagem do conjunto? Então, com estas 3 premissas, a gente vai começar a estudar cada componente de nosso produto. Agora, se cada uma destas respostas for não, aí a gente vai começar a considerar aquela componente e os processos associados a essa componente como suspeitos. Ou seja, a gente vai começar a analisar a possibilidade de fusão com outros componentes. A gente vai começar a reduzir a quantidade de peças que vão conformar o nosso produto, atendendo a essas 3 premissas. E os próximos passos no nosso ciclo de desenvolvimento de produto com foco nos processos vai ser estimar o tempo de montagem daquele produto e estabelecer também a classificação
da eficiência daquela componente em termos de dificuldade de montagem. Ou seja, perfeito, eu já consegui diminuir a quantidade das peças da minha componente, eu tenho a minha peça nova, quanto tempo eu vou demorar em montar elas? E que dificuldades eu vou ter para montar? E cada parte do design é basicamente examinada por duas considerações. Como eu vou orientar e preparar aquela peça para poder fixar as outras componentes e como eu vou inserir ela no produto. Com o tempo total que vai me levar aquela montagem, eu vou começar a obter as primeiras estimativas de custos de montagem. E por outra parte, a dificuldade que a gente percebe naquelas operações tem que ser classificada, de maneira tal de a gente poder determinar os tempos padrão para as operações necessárias e para poder montar aquela peça. A partir de todas essas análises, a gente já começa a obter o que seria a melhor escolha de concepção de projeto e nós podemos partir para a próxima etapa, que seria projetar com foco na manufatura. E aqui, onde depois da simplificação de nossa estrutura de produto, a gente vai começar a dar o próximo passo, que seria analisar as peças de forma individual, ou seja, analisar a fabricação delas de forma individual. Sim? Neste ponto, a gente tem que perceber que ainda poucos engenheiros de projeto têm um conhecimento detalhado dos principais processos de fabricação, tanto os mais clássicos como os mais modernos. E geralmente eles tendem a projetar com aqueles processos com os quais eles se sentem mais confortáveis. É aí onde entra o objetivo da estimativa de custos do projeto com foco na manufatura, onde a gente permite que as equipes de projeto e as equipes de processos possam pensar em processos de produção alternativos e consigam também começar a quantificar os custos, neste caso de fabricação, e a partir dessa análise de custos começar a tomar as melhores decisões que vão ser necessárias para consolidar a criação das peças. Sim? Neste caso, a gente começa a mensurar uma relação de compromisso entre os custos de fabricação e montagem com a funcionalidade do produto, ou seja, a gente pode ter um produto mais caro, mas desde um ponto de vista de eficiência e produtividade de fabricação muito mais atrativo. Aqui, novamente, conseguimos enxergar os processos de fabricação clássicos com os processos de fabricação modernos, mas agora desde um ponto de vista de custos. E para que nós, de fato, possamos escolher o melhor processo de fabricação para aquele produto com aquelas condições de mercado, nós temos que conhecer quais que são os processos de fabricação que existem no mercado, tanto os clássicos como os modernos. Aqui eu simplesmente vou dar uma passada rápida por diferentes tipos de processos clássicos para que possamos ter uma ideia do que é utilizado na indústria. Por exemplo, a gente pode ver peças usinadas, peças de metal em pó, peças moldadas por injeção, peças fundidas sob pressão, ou podemos ver estampagens de chapas. Obviamente, os mais consolidados hoje podem ser as peças moldadas por injeção e a estampagem de chapas. Quando a gente está falando de escala, os processos de fabricação por injeção hoje são muito eficientes. E quando a gente está falando de uma produção pequena, aí já poderíamos começar a utilizar a manufatura aditiva, por exemplo. Nós começamos a perceber que não simplesmente temos que olhar o produto isolado, sino que nós temos que ter o foco nos processos, o foco na escalabilidade. Eu não quero vender um produto, eu quero escalar esse produto para ter o maior volume possível de vendas daquele produto. Uma vez que eu realicei o detalhamento do projeto,
com foco num custo mínimo de manufatura, mas também levando em consideração a funcionalidade do produto que a gente viu antes, aí a gente pode, de fato, começar a fase de prototipagem. Ou seja, o conceito do produto já está pronto. Agora temos que ver se, de fato, aquele projeto que a gente concebeu, ele vai poder superar as expectativas que a gente tem. Possa ser de que ele não cumpra as nossas expectativas e a gente tenha que voltar a fazer a concepção do novo produto. É disso que se trata. Quanto maior for a nossa assertividade nos primeiros estágios deste ciclo, é muito menos provável de que, chegando à fase de protótipos, eu tenha que voltar ao início. Agora, se eu tiver que voltar ao início da concepção do projeto na fase de produção, aí de fato aconteceu alguma coisa muito ruim, que vai trazer consequências muito graves. Vamos dar um exemplo de como esta metodologia funciona. Nesta figura podemos enxergar um esquema de um conjunto acionado por um motor, onde a função principal deste motor é basicamente detectar e controlar a posição e o movimento do conjunto. Ou seja, o motor vai estar inserido dentro desta tampa e ele vai mexer o conjunto tanto para cima e para baixo, através destas guias lineares. Também temos aqui os requisitos dos clientes, onde o motor deve ser totalmente fechado por razões estéticas. Ou seja, que aqui a gente já vê que temos que começar a projetar com foco na estética do produto. Também a tampa deverá ser removível para poder ter acesso ao sensor de posição para poder ser ajustado. Isso significa que a gente também vai ter que ter um foco na manutenção do produto. A base deve ser projetada rígida para poder deslizar para cima e para baixo nas guias. Aqui seria um requisito funcional e podemos ver que a base tem que suportar o peso e os movimentos do motor e tem que suportar também o peso do sensor. Então nós temos alguns requisitos também estruturais. Estes requisitos ainda não nos dão as especificações meta, porque eles têm um grau de abstração. E em um primeiro momento a gente teria que começar a interpretar estes requisitos para poder dar para eles especificações com valores precisos para que possamos trabalhar. Isso seria na parte de projeto informacional. Vamos dar uma olhada na solução proposta para este motor. Nós podemos ver aqui o motor, que ele vai ser encaixado numa base fornecida com duas buchas para poder fornecer as características de atrito necessárias e desgaste necessários. ¿Sí? O motor iria inserido nesta base e nela também podemos ver que vai inserido um sensor cilíndrico que é fixado com um parafuso de ajuste, este que está aqui. O motor é fixado na base mediante dois parafusos. A gente pode ver também que este projeto conta com uma placa de extremidade, a qual é presa por dois parafusos, estes dois aqui, e dois espaçadores, que por sua vez também são parafusados na base. Esta chapa daqui vai ser equipada com uma bucha pela qual vão passar os fios do motor. E a placa de extremidade, ela é fixada em dois espaçadores, os quais também são fixados numa base usinada de alumínio. Por último, a gente pode enxergar uma tampa em forma de caixa
que desliza sobre todo o conjunto motor por baixo da base e é mantida nesse lugar mediante 4 parafusos. Ou seja, eu monto meu motor e meu sensor na base de alumínio, onde eu consigo colocar esta placa de extremidade junto com os espaçadores e as buchas de latão, também na base, e por último eu também encaixo a tampa de aço na estrutura e eu fecho ela mediante 4 parafusos. Os dois subconjuntos fundamentais deste projeto são o motor e o sensor. Eles são os que vão dar as funcionalidades principais àquele projeto. E notem que eles são comprados, então eu não preciso de fato trabalhar nas componentes do motor, porque eles fazem parte do meu projeto, mas eles são uma componente unificada, eles são um sistema à parte do meu projeto. Então eu não preciso trabalhar nas componentes do motor, eu considero ele como uma componente só. A mesma coisa com o sensor. E por outro lado, a gente consegue enxergar 8 partes adicionais e 9 parafusos, contabilizando um total de 19 itens a serem montados. Então, é um projeto onde a gente pode simplificar bastante. E agora é que nós começamos a aplicar os critérios desta metodologia. A componente possui movimento relativo ao conjunto. Vamos ver a base. A base é montada com o motor elétrico e como não há outras partes às quais combiná-lo, ela é uma parte necessária teoricamente. Então, o que aqui a gente está enxergando é que o motor elétrico em relação à base, ela possui movimento? Sim, possui. Então eu não consigo, por enquanto, considerar a base como suspeita para poder fusionar ela a outra componente. A base também tem que estar separada para poder montar e desmontar o motor. Então, a base ela não cumpre 2 das 3 premissas. Por isso que a gente não vai mexer por enquanto na base. Se a gente olhar para as buchas, elas não precisam possuir movimento relativo à base, elas poderiam estar integradas com a base. Elas estão feitas de latão, mas podem tranquilamente ser feitas do mesmo material que a base e não precisa estar separada para montagem ou desmontagem. Então, as buchas começam a ser consideradas como suspeitas para poder fusionar elas em outras componentes. Quando a gente fala dos parafusos que estão nos motores, estes dois, eles não atendem aos critérios por razões de montagem e desmontagem. Então, estes dois caras, para poder tirar o motor da base, eles têm que estar separadamente. Eles não cumprem a terceira premissa. O parafuso de ajuste, teoricamente, a mesma coisa, porque dele depende o ajuste do sensor. Então, ele também não cumpre a terceira premissa da nossa metodologia. Os espaçadores poderiam ser incorporados na base. Então, assim como as buchas, a gente poderia integrar os espaçadores à base. A bucha de plástico poderia ser do mesmo material que a placa da extremidade. Então, a gente poderia integrar esta bucha na placa de extremidade. A gente também poderia integrar os parafusos dessa placa e fazer uma peça única. E a tampa, se a gente mudar o conceito dela, também poderia ser integrada na placa de extremidade. Então, estes 3 itens aqui, eles cumprem as 3 premissas nossas e começam a ser considerados suspeitos para poder ser integrados numa estrutura consolidada. Finalmente, os 4 parafusos da tampa, se a gente integrar todos estes itens, também já não são teoricamente mais necessários. Aqui a gente pode enxergar como que ficou a concepção do nosso projeto utilizando a nossa metodologia de sistematização.
podemos enxergar como que a bucha de latão, a bucha de plástico, os espaçadores, o resto dos parafusos e a placa da extremidade foram consolidadas junto com a tampa de aços num material só e numa peça só, simplificando de maneira absurda o nosso projeto. Mas não para por aqui, porque ainda que o projeto tenha ficado muito bom, é hora de fazer contas, é hora de realizar as estimativas tanto de custos como as estimativas de tempo de montagem para poder entender a viabilidade de nosso projeto, para poder entender que ainda o nosso projeto tem viabilidade para ser construído dessa maneira, sobretudo se a gente está pensando em uma fabricação à escala. E a partir daí, nós começamos a enxergar desde um ponto de vista de montagem a estimativa de tempo e de custo. Percebam como a gente vai especificar cada uma das componentes, tanto do projeto original como nosso projeto optimizado. Aqui a gente tem o item, a base. Temos uma base, duas buchas, um motor, dois parafusos de motor, um sensor, um parafuso de ajuste, dois espaçadores, uma placa de extremidade, dois parafusos daquela placa, uma bucha de plástico, não temos fios, só os fios do motor, não temos gasto com reorientação, temos uma tampa e 4 parafusos daquela tampa. Nesta coluna a gente vai contabilizar as partes de fato necessárias, ou seja, a gente contabiliza com 1 as partes necessárias e com 0 as partes que são suspeitas, a que a gente conseguiria tirar do nosso projeto. Então, a base é necessária, as buchas não. O motor, os parafusos do motor e o sensor, eles têm que fazer parte do projeto, não tem como. O parafuso de ajuste, num primeiro momento, também ele é necessário. Já os espaçadores, os parafusos da placa de extremidade, a bucha, a tampa e os parafusos da tampa podem ser todos integrados com a placa da extremidade. E se a gente fizer a contagem de tempo de montagem, nós enxergamos que temos aproximadamente uns 160 segundos de montagem. E se a gente considerar o custo por item em unidade monetária, a gente enxerga um preço de 133 unidades monetárias. Já no projeto optimizado, a gente pode contabilizar todos os itens necessários, como a base, o motor, dois parafusos para fixar o motor, o sensor, o parafuso de ajuste do sensor e a tampa. As contagens de partes necessárias, tem uma olhada que ainda assim temos que poderíamos melhorar retirando os parafusos do motor e retirando o parafuso de ajuste. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima etapa. Então, agora, as partes realmente necessárias que temos aqui são 4. Sim? O tempo de montagem desta nova estrutura dá em torno de uns 46 segundos, ou seja, que a gente está tendo um ganho no tempo de montagem bastante considerável, e o tempo do custo de montagem também diminuiu a 38,4 unidades monetárias. Então, a gente enxerga uma diminuição do ponto de vista de montagem, tanto do tempo como do custo de montagem. Mas ainda a gente tem que trabalhar na parte dos custos de fabricação, porque eu ganhei em montagem, mas esse ganho pode ter me penalizado na fabricação. Vamos ver se isso daí é certo. Nós podemos enxergar agora uma tabela, tanto do projeto original como o projeto optimizado, mas com a estimativa de fabricação. Então, a gente pode enxergar no projeto original que tínhamos uma base de alumínio, duas buchas,
2 parafusos do motor, um parafuso de ajuste, 2 espaçadores, uma placa de extremidade, parafusos dela, uma bucha de plástico, uma tampa e parafusos da tampa. Do ponto de vista de fabricação, isso me dava que tinha 17 itens a 35 unidades monetárias. Agora, o projeto optimizado, vejam que trocou a base, agora tudo de nylon. Então, nós temos uma base mais cara que a anterior, os mesmos 2 parafusos do motor, o parafuso de ajuste e a tampa, mas a tampa agora está incluindo o tooling. Provavelmente, esta tampa que tem um monte de coisa lá dentro deve ser feita por injeção, sim? Então, o tooling desta tampa ficou mais caro, mas ainda assim o projeto optimizado do ponto de vista de fabricação é mais barato do que o projeto original. Então, a gente conseguiu realizar a concepção de um produto desde um ponto de vista de fabricação e de montagem muito mais eficiente do que o produto original ou do que a concepção original. É aqui onde a gente tem que parar para pensar de quão importante é manter o foco nos processos, como a gente falou desde o primeiro dia. Nós vamos fazer nossa concepção, nós vamos fazer nossos desenhos do nosso produto, dos sistemas, dos subsistemas e dos componentes do nosso produto, mas nós também, a partir do projeto conceitual, temos que fazer a concepção tanto do material como dos processos de fabricação. E com esta metodologia a gente vai conseguir quantificar os custos de fabricação. Nós vamos ter informação ainda estimada, mas que já vai nos dar uma aproximação do custo final dos nossos processos. Lembre que implementar um conceito novo traz resistência. E aqui nós podemos ver diferentes tipos de desculpas que surgem geralmente quando a gente quer implementar metodologias novas. E nós não estamos falando que é errado ter aquela resistência, sino que nós temos que transmitir todo este conhecimento para que as pessoas possam entender quais as magnitudes dos ganhos de aplicar estas metodologias. Num primeiro momento, a gente vai se encontrar com a desculpa da falta do tempo, onde geralmente os projetistas estão limitados por aquelas necessidades imediatistas para minimizar tempos. Mas, lembrem, aquela desculpa de falta de tempo basicamente não existe, porque o que existe é falta de prioridade. O tempo está lá, mas agora, qual que é a prioridade para aplicar estas metodologias? Do ponto de vista de gestão, a gente tem que fazer a nossa equipe técnica entender que estas metodologias vão trazer um ganho em custos lá na frente. Então, tem que ser prioridade do gestor tentar estimular a equipe técnica para absorver estas tecnologias. E como a gente já adiantou, existe uma resistência enorme que pode ser encontrada quando novas técnicas são propostas para design. Então, é importante empolgar e incentivar a equipe técnica para absorver esta filosofia. É comum também escutar que o DFMA só vale a pena quando a gente vai obter escalabilidade. E ainda que seja certo, nós temos que adoptar esta metodologia desde um começo, quando a gente vai começar a fazer o projeto por primeira vez, pelo fato que a gente falou, a gente tem que ter o foco nos processos para poder ganhar escalabilidade lá na frente. Ou seja, se eu tenho uma empresa pequena, eu falo, isso não funciona comigo, porque a minha produção é muito pequena. Com esse critério, o cara já não está pensando lá na frente em crescer, em ter escalabilidade, o que é um erro gigantesco. Você já está começando a projetar errado. Você já está começando a projetar sem olhar no lucro lá na frente. Outra dificuldade que a gente pode enxergar é que falar para um projetista que o projeto dele pode ser melhorado é como falar para uma mãe que o bebê dele é feio.
E isso acontece muito quando a gente tem grupos externos que começam a auditar os diferentes projetos. Isso pode gerar uma resistência muito forte. A sacada está em como você vai transmitir esta ideia àquelas pessoas, àqueles projetistas, para que eles absorvam a tua ideia e eles passem a acreditar como que essa ideia também é deles. Com isto, a gente gera aquele estímulo tão necessário para poder começar a desenvolver estas filosofias. E por último, outra dificuldade que a gente encontra é que, ainda que as pessoas não falem em voz alta de que eles se recusam a utilizar aquela ou outra filosofia, se eles não tiverem o incentivo e as condições necessárias para implementá-las, eles nunca vão implementar. Então, é aqui onde a gente volta a falar que o desenvolvimento integrado do produto tem muita parte de gestão. É aqui onde a gente tem que gerar aquele estímulo de grupo para poder desenvolver o produto, para poder atingir as nossas metas. Eu vou parar por aqui e na próxima aula vamos continuar com os projetos modulares. E eu vou deixar com vocês um exemplo onde a metodologia do Buttrill and Dethort está muito bem aplicada. Aquelas 3 premissas desde um ponto de vista visual. Espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima aula. Abraço. DFMA is a methodology for optimizing a new concept or an existing design with respect to manufacture and assembly by reducing the number of components or processes needed. By eliminating excess components, we also eliminate the drawings of these components, the need to keep them up to date, the risk of wrong production of the components, the need to store them, as well as the risk of incorrect assembly of the product itself. The cheapest component is one that does not exist. The DFMA process consists of 4 steps: conceptualization, analysis, redesign, and conclusion. To understand each of these steps, we are going to apply the DFMA process to a simple everyday product, a tea set, which includes a teacup with an ear, a saucer, and a spoon. The teacup, its ear and saucer are made from ceramic, while the spoon is made from stainless steel. During the conceptualization phase, we review the user requirements of the product. So what are the user requirements of a domestic tea set? Well, from a functional standpoint, it needs to be able to hold a hot liquid. It should be possible to pick it up easily with one hand without getting burnt, and to place it on a flat surface like a table whenever needed. It should include a mechanism for stirring the liquid, and it should protect other surfaces from spillage. And finally, from a commercial standpoint, it should be affordable and attractive to the target market. During analysis, we assemble the product piece by piece on paper to build an assembly diagram. An assembly diagram consists of 5 different types of objects: components, processes, combined components, the main assembly, and sub-assemblies. The goal of analysis is to uncover at this early stage any excess components or processes which may exist. A component is made up of a single piece and is supplied as is for assembly. In our tea set, components include the spoon, the ear, the cup, and the saucer. Individual components in the assembly diagram are evaluated by means of 3 elimination questions. The answers to these questions help determine whether the component can be eliminated without the loss of functionality through integration with other components. Components that could lose their right to exist in their current form are referred to as suspect components. A process is an action done on a combination of components during assembly. The application of glue to attach the ear to the cup is a process. If the component requires a protective layer like a coating, then the application of the coating is also a process. If the coating is on a component you buy, like a galvanized bolt, it's not seen as being separate, and the 2 are considered to be one component. Processes are also evaluated using the elimination questions,
and those that could be eliminated are marked as suspect processes. A combined component consists of several components, but is delivered as a combination and cannot be easily dismantled. A ball bearing or photocell is a combined component. A main assembly is the product for which the assembly diagram is made. It consists of components, combined components, and sub-assemblies. In our case, this would include the saucer, the cup with its ear, and the spoon. A sub-assembly is a combination of two or more components, treatments, or processes which must first be assembled before they can be incorporated into the main assembly or another sub-assembly. In our example, the cup and its ear together form a sub-assembly. Let's now look at the 3 elimination questions to find suspect components and suspect processes. The first question is, should the component move or be able to move in relation to the preceding component in the assembly diagram? Look at the cup's ear. Does the ear need to move in order for it to function? The answer is no, and in fact, it doesn't move because it is glued to the cup. Then we ask, are there fundamental reasons for the component being made of a different material which does not otherwise occur in the product? Once again, let's look at the ear. The ear does not need to be of a material different than the cup. It too is made of ceramic, so the answer is no. The final elimination question is this: should the component be fitted or removed separately, because otherwise assembly or disassembly of other theoretically essential components would be impossible? So in our example, we ask, does the ear need to be detachable in order to execute any of the processes associated with the product, like drinking or cleaning? The answer is once again no. If the answer to each of the 3 elimination questions is no, then the component, in this case the ear, becomes a suspect component and a candidate for integration with another component. Consequently, the process of gluing the ear to the cup also becomes a suspect process. If during the analysis phase, components or processes are marked as suspect, then a redesign can be considered. In our example, we marked the ear as a suspect component and the gluing of the ear to the cup as a suspect process. So now we ask ourselves, is there any way we could eliminate these suspects while retaining the functionality of the product and perhaps even improving it? We can make the ear an integral part of the design and production of the cup so that the cup and ear are a single piece of ceramic. This will eliminate the ear as a separate component and eliminate the process of gluing of the ear to the cup. Once the redesign is done, the results are incorporated into a new target assembly diagram. This final step of the DFMA process primarily involves the creation of a report in which we capture key information like details of the participants in the DFMA process, date and location it was held, key user requirements, outcome of the analysis including assembly diagrams, description of alternative designs, and finally the evaluation of key issues and action points. It is at the conclusion of the DFMA process that real work begins, where ideas and actions make their way into the real product and when the results of the effort start to become apparent.